A cinemática direta estuda o movimento de um robô cujas variáveis de junta são conhecidas e serão usadas posteriormente para demonstrarmos aplicações delas. Juntas são, por definição, elementos que conectam dois corpos, permitindo a transferência de movimento, força ou torque entre eles. Alguns exemplos dessas juntas podem ser observados ao lado. Uma outra imagem que consegue nos ajudar a entender a importância desse conceito é a imagem a seguir, onde um robô possui diversas juntas, né? E todas elas requerem aplicações matemáticas para serem compreendidas e configuradas mesmo, né? Para poderem ser usadas. E isso é o que a gente quer mostrar aqui, né? Como existe a importância de conceitos matemáticos da álgebra linear envolvendo justamente esses robôs, né? Desse modo, surgem dois espaços que a gente deve analisar. São eles o espaço das juntas, que seria o espaço no referencial de cada uma das juntas, e o espaço cartesiano. O espaço cartesiano vai ser o espaço que a gente vai usar para analisar o movimento de todo o sistema. Por isso, é importante que haja uma relação entre esses dois espaços, de modo a gente converter todo mundo para o mesmo espaço. Esse é o papel da cinemática direta, que tira um para-ordenado, por exemplo, um vetor do espaço das juntas e passa para o espaço cartesiano. O caminho contrário, ou seja, do espaço cartesiano para o espaço das juntas, é feito pela cinemática inversa. Para fazer essa passagem na cinemática direta, é preciso calcular os movimentos do braço robótico em um único sistema de coordenadas. Como mostrado na imagem, onde precisa escrever um ponto baseando-se em 3 sistemas de coordenadas diferentes, que poderiam ser, por exemplo, o sistema de coordenadas de um ponto inercial, as coordenadas do próprio robô, ou de um objeto que está sendo manipulado, ou ainda outros, utiliza-se matrizes de transformação de coordenadas, como foi estudado no curso, para facilitar os cálculos seguintes que serão apresentados. Agora vamos falar do modelo de Denevich-Rattenberg, conhecido como DH. É uma representação tabular fundamental na descrição da cinemática dos robôs articulados, permitindo a modelagem das relações geométricas e cinemática entre os elos do manipulador. Ela consiste em 4 parâmetros associados a cada elo do robô, fornecendo informações cruciais para descrever as transformações espaciais ao longo do robô. O primeiro parâmetro ele é o deslocamento, representado pelo θ. Este parâmetro descreve a rotação inicial necessária em torno do eixo Z para alinhar o eixo X do elo atual com o eixo X do próximo elo. Em outras palavras, é uma orientação inicial para garantir a continuidade do movimento. Representado pela letra D, temos a distância entre os eixos. Este parâmetro representa a distância entre os eixos Z, porém medida ao longo do eixo X. É essencial para descrever a translação ao longo do eixo comum entre 2 elos consecutivos. O comprimento do elo, representado pela letra A, este parâmetro indica a distância entre os eixos Z de 2 elos consecutivos, mas medida ao longo do eixo X. Ele descreve o quanto um elo se estende ao longo do caminho entre os eixos Z. E por último, a gente tem o ângulo de torção, representado pelo alfa. Esse parâmetro descreve a rotação em torno do eixo Z, para alinhar o eixo X do elo atual com o X do próximo elo. É a rotação necessária para corrigir o desalinhamento dos eixos X. Então a gente pode observar que esses parâmetros são essenciais para definir as geometrias e as relações cinemáticas entre os elos de um robô articulado. O entendimento do DH permite descrever como cada junta contribui para a posição e orientação do efetuador final do robô. Para finalizar o entendimento dos parâmetros, é fundamental diferenciar os tipos de juntas presentes em um robô. A primeira, podemos falar sobre as juntas prismáticas. Elas permitem movimentos lineares para frente e para trás ao longo de um eixo. Já as juntas rotativas permitem uma rotação em torno de um eixo fixo. Temos um manipulador RRP, rotativo prismático. A imagem 8, ela exemplifica muito bem a divisão dos 3 frames e bem intuitivo nas cores da coordenada, sendo o eixo Z como azul, o X como vermelho e o Y como verde. Para analisar a relação entre os frames consecutivos, é fundamental compreender a disposição desses frames e suas conexões. Olhando agora para a junta 1. A questão primordial é se houve mudança na orientação. Então, se o eixo Z está na vertical, o eixo Y permanece inalterado e o eixo X não sofre alteração. Então, não há mudança de orientação. Então, nesse cenário, o parâmetro alfa analisa se os eixos Z estão paralelos, e neste caso é 0.
Já, se eles fossem perpendiculares, a gente teria aí 90 graus. Em relação ao θ, ao analisar o eixo x, por exemplo, se o eixo x do frame 1 estiver paralelo ao eixo x do frame 0, a gente tem aí o θ igual a zero. Entretanto, optamos por expressar o θ como uma variável porque representa as diversas maneiras de posicionar o eixo x ao longo do eixo z. Uma outra observação é o caso da junta 2, onde que a gente tem o d negativo. Isso indica que o frame 2, em relação ao frame 1, apresenta uma mudança na posição do eixo z ao longo do eixo x, porém se movendo para trás, resultando em um valor negativo. Após quantizadas as variáveis e suas grandezas, colocamos os dados encontrados na matriz de transformação 3D, uma extensão da matriz de transformação bidimensional vista no curso. Note que a matriz é a mesma para juntas prismáticas, denominadas trans, e rotativas, denominadas hot, sendo a única diferença as variáveis θ, α e d de entrada. Quando as demais não são usadas para a junta específica, seu valor é considerado como zero. Para simplificar a matriz, cosseno é escrito como C e seno como S, sendo neste caso inseridas as variáveis de t de 0 a 1, vezes t de 1 a 2, vezes t de 2 a 3, para encontrar t de 0 a 3, usando assim a fórmula da matriz mudança de base apresentada na aula 17, a fim de encontrar a matriz posição da ponta do braço. A matriz T01 é a respeito da junta rotativa inferior do braço do vídeo, a T02 da segunda junta rotativa acima da primeira, e a T03 da junta prismática da ponta, sendo T03 a matriz mudança de base da máquina até a sua ponta. O resultado final, uma matriz de transformação de base do sistema inercial para o efetuador final, está representada na imagem 13. Ademais, podemos ver em azul a normal, que representa a orientação do eixo x após a transformação, em amarelo o slide, atrelado à orientação do eixo y, e em verde a approach, que descreve a orientação do eixo z. Já em vermelho, a position se refere às coordenadas x, y e z do ponto de origem após a transformação. A mesma matriz se encontra disposta de maneira resumida na imagem 14. Nesta, a matriz de rotação 3x3 é formada pelos valores da normal, do slide e da approach vistos anteriormente. A matriz do vetor de posição 3x1 se resume a position, ou seja, as coordenadas x, y e z do ponto de origem na nova base. Agora, a perspectiva, a qual assume o valor de uma matriz 1x3, refere-se à maneira como os objetos são vistos em relação ao ponto de vista de um observador. Em matriz de transformação homogêneas, a parte da perspectiva geralmente está relacionada à distância do ponto de vista e à distância focal em sistema de projeção. Entretanto, no contexto da robótica, os efeitos da perspectiva são geralmente desprezíveis, por isso sua matriz é composta apenas por valores nulos no caso atual. Enquanto isso, a escala identifica alterações no tamanho ou proporção dos objetos após a transformação. Nesse caso, a escala recebeu o valor de 1, indicando que nenhuma alteração ocorreu nesse quesito. Finalmente, a imagem 15 apresenta um exemplo de como os valores encontrados na matriz afetariam um braço robótico real.